Meus amigos, o tema que abordaremos a partir desse momento é o seguinte: depois dos incêndios, desabastecimento de água e de energia elétrica são ameaças a serem enfrentadas pelo Brasil. O nosso objetivo consiste em demonstrar a necessidade de que o governo brasileiro, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, adote estratégias consistentes para evitar o previsível desabastecimento de água e de energia elétrica no Brasil, resultantes da crise hídrica que abrange todo o país. Após os incêndios que se generalizaram pelo Brasil, resultantes da mudança do clima no planeta e da ação deliberada de criminosos semeadores do caos no país, e que já estão sendo combatidos pelo governo federal, com o apoio do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, é preciso que duas novas ameaças venham a ser enfrentadas pelo governo brasileiro, pelo setor produtivo e pela população brasileira em geral. Trata-se do desabastecimento de água e de energia elétrica. A crise hídrica resultante da mudança climática global nada mais é do que uma escassez de chuvas que afeta diversos setores do país, setores de atividade do país. Com a redução das chuvas, a agricultura fica comprometida. Todos nós sabemos disso. Os consumidores residenciais correm o risco de ficarem sem água, ou seja, a população brasileira fica sujeita a ficar sem água. E a geração de energia elétrica, que é muito dependente das usinas hidrelétricas do Brasil, também ficaria prejudicada. Nós temos aqui uma figura que mostra o risco de crise hídrica no Brasil. Dá para vocês observarem, por exemplo, nas áreas em amarelo, são as áreas em que haveria menor redução de, digamos assim, de disponibilidade hídrica. Na medida em que a coloração amarela vai aumentando na sua coloração, por exemplo, nós temos a coloração amarela, temos uma coloração alaranjada, vamos dizer assim, temos uma coloração vermelha e uma digamos assim, uma mais acentuadamente vermelha. Quando está no vermelho, é que seria a situação mais crítica. Então, nós temos aqui esse quadro que mostra, por exemplo, aqui em amarelo, a disponibilidade hídrica seria de 0 a 20%. Nessa área em coloração alaranjada, a disponibilidade seria de 20 a 40%, de 20 a 60%. Seria essa parte aqui. Enquanto que, por exemplo, essa parte aqui em vermelho, a disponibilidade hídrica seria ou melhor, a redução, quando nós falamos aqui de disponibilidade, seria a redução da disponibilidade hídrica. Por exemplo, em amarelo seria a redução de 0 a 20%. A alaranjada seria entre 20% e 60%. E em vermelho, a redução da disponibilidade hídrica estaria entre 60% e 95%. Então dá para perceber, meus amigos, que especialmente a Bahia e o estado de Minas Gerais são os estados mais comprometidos, que serão mais afetados pela crise hídrica no Brasil, de acordo com dados que foram produzidos pela equipe do jornal da Unesp, quer dizer, o jornal da Unesp, da Universidade do Estado de São Paulo. Esse gráfico aqui foi produzido exatamente pela
pela Unesp e que foi publicado pelo jornal da Unesp. Então dá para perceber que praticamente todo o país apresentará redução da disponibilidade hídrica. No menor escala aqui nas áreas em amarelo, e em média escala seria essas áreas aqui em alaranjada, em situações mais críticas essas partes aqui em vermelho. Bem, o primeiro tópico que nós vamos abordar diz respeito a como enfrentar a ameaça de desabastecimento de água no Brasil. É importante observar que o Brasil concentra cerca de 12% da água doce do mundo, disponível em rios, e abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, que é o Rio Amazonas. O Brasil, que recebia chuvas abundantes em mais de 90% do território brasileiro, durante o ano, e as condições climáticas e geológicas propiciavam a formação de uma extensa e densa rede de rios, com exceção do semiárido, onde os rios são pobres e temporários, passou a enfrentar secas persistentes devido à mudança climática global. Outro foco de dificuldades é a distância entre as fontes de água e centros consumidores. É o caso da cidade de São Paulo, que, embora nascida na confluência de vários rios, viu a poluição tornar imprestáveis para consumo as fontes próximas, como é o caso do Tietê, do Rio Pinheiros, e tem de captar água de bacias distantes, alterando cursos de rios e a distribuição natural da água na região. Até recentemente, a Amazônia, onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possuía 78% da água superficial do Brasil. Até recentemente. A Amazônia possuía 78% da água superficial do Brasil, que atualmente está sendo comprometida pelas secas persistentes. Devido à mudança climática global. Enquanto isto, na região sudeste do Brasil, que é a região mais desenvolvida economicamente do país, essa relação se inverte, com a maior concentração populacional do país, e tinha disponível cerca de 6% do total da água existente no Brasil, enquanto a Amazônia, 78%, com pouca densidade populacional. Enquanto isso, na região sudeste, com alta densidade populacional, tinha disponível cerca de 6% do total da água existente no Brasil. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na última década, a quantidade de água distribuída no Brasil tem crescido, mas a proporção de água sem tratamento corresponde a 16,4%. O Brasil desperdiça mais de 40% de água potável captada por causa de vazamentos, erros de medição e ligações clandestinas. Apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. Embora o Brasil seja o primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do mundo, a poluição e o uso inadequado comprometem esse recurso em várias regiões do Brasil. Nas cidades brasileiras, os problemas de abastecimento estão diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao desperdício e à urbanização descontrolada, que atinge regiões de mananciais. Na zona rural, os recursos hídricos também são explorados de forma irregular, além de parte da vegetação protetora da bacia, ou seja, mata ciliar, ser destruída para a realização de atividades como agricultura e pecuária. Então, o quadro, eu diria que é extremamente grave do ponto de vista do abastecimento de água e da questão do tratamento de esgoto. Não raramente os agrotóxicos
e dejetos utilizados na agricultura e pecuária também acabam por poluir a água. Veja bem, agrotóxicos e dejetos utilizados na agricultura também poluem a água. De acordo com dados do IBGE, cerca de 100 milhões de brasileiros vivem sem coleta de esgoto e convivem com os esgotos correndo a céu aberto, o que, além de contaminarem o solo, é fonte de graves doenças. O saneamento básico não é implementado de forma adequada no Brasil, já que os esgotos domésticos dos afluentes industriais são jogados sem tratamento nos rios, açudes e águas litorâneas. Ao chegar nos rios, o esgoto altera toda a composição química da água, impactando diretamente a vida aquática. Isso acontece porque o acúmulo de matéria orgânica propicia o surgimento de micro-organismos que diminui a quantidade de oxigênio na água, comprometendo diretamente a vida aquática e a qualidade dessa água. Diante da ameaça de redução da disponibilidade de água devido às secas persistentes, quer dizer, nós temos um quadro extremamente negativo com relação à qualidade da água que nós temos disponível, devido à poluição generalizada, seja nas cidades ou seja no campo, na zona rural. Nós temos também um problema das secas, que fazem com que a disponibilidade de água se reduza. Secas essas persistentes provocadas pela mudança climática global. Diante da ameaça da redução da disponibilidade de água devido às secas persistentes provocadas pela mudança climática global, o governo do Brasil, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, deveria evitar a degradação da água existente. Com investimentos maciços em saneamento básico, é preciso investir maciçamente em saneamento básico para eliminar os problemas de desperdício, da má qualidade e da poluição da água. Quer dizer, precisaria haver um programa, digamos assim, de grande porte, voltado para fazer frente a essa degradação que existe no que concerne ao abastecimento de água e ao saneamento básico em geral. E esses investimentos devem servir para eliminar os problemas de desperdício e má qualidade e de poluição da água. Apesar de não ser própria para o consumo humano, a água de reuso é outra política que deveria ser adotada. Poderia ser usada a água de reuso, entre outras atividades, nas indústrias, na lavagem de áreas públicas e nas descargas sanitárias de habitações residenciais. É uma aberração que, por exemplo, todos nós utilizemos água potável nas descargas dos vasos sanitários em todo o Brasil. As novas construções, casas, prédios, complexos industriais, deveriam incorporar sistemas de aproveitamento de água de chuva também, para os usos gerais que não o consumo humano. Está faltando iniciativa do governo no sentido, em todos os níveis, no sentido de incentivar não só a água de reuso, mas também a utilização da água da chuva para os usos gerais que não o consumo humano. Além disso, é preciso desenvolver campanha de conscientização da população brasileira para que utilize a água de forma racional, evitando o seu desperdício. Então, essas são as considerações que eu teria a fazer, meus amigos, com relação a como enfrentar a ameaça de desabastecimento de água no Brasil. Agora vamos tratar de como enfrentar a ameaça de desabastecimento de energia elétrica no Brasil. Bem, com a estiagem, na maior parte do país, os reservatórios de água, que concentram algumas das principais hidrelétricas, sofrem esvaziamento, o que torna a produção de eletricidade mais difícil e cara. Com baixo volume de chuvas, reservatórios essenciais para a geração de energia elétrica por hidrelétricas estão com os piores níveis já registrados em 22 anos. O nível de chuvas
que vem diminuindo ano após ano, contribui para o baixo nível dos reservatórios, especificamente nas bacias dos rios. Está havendo uma sequência de anos de secas consecutivas, em que a estação chuvosa está muito abaixo da média. A vazão média dos rios mais importantes para gerar energia elétrica é a mais baixa em 91 anos. A bacia do Rio Paraná, por exemplo, a vazão média está muito baixa, sendo uma das mais importantes. Veja bem, a bacia do Paraná, que é uma das mais importantes para a geração de energia elétrica do Brasil, onde se localiza a maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina de Itaipu. Com a estiagem na maior parte do país, os reservatórios de água que concentram algumas das principais hidrelétricas sofrem esvaziamento, o que torna a produção de energia elétrica mais difícil e cara. Por que se torna mais difícil e cara? Simplesmente porque, na medida em que a disponibilidade da produção de energia por hidrelétricas fica comprometida devido ao esvaziamento dos reservatórios, no Brasil se adotou a política de utilizar termoelétricas a gás, sobretudo termoelétricas a gás natural, que são mais caras. Então isso encarece, na medida em que se utiliza termoelétricas a gás, o custo da produção de energia aumenta. E isso se reflete na tarifa do consumidor residencial, do industrial, do comercial, etc. Para fazer frente à queda no nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, tem sido adotado pelo setor elétrico brasileiro a estratégia, como já disse, de utilização das usinas termoelétricas, de custo de operação mais cara, resultando em aumento da conta de eletricidade para os consumidores. Elas são mais caras e funcionam com base na queima de combustíveis fósseis, o que aumenta a poluição também e afeta também um agravamento também da mudança climática por conta do aumento das emissões de gases de efeito estufa. Então essas termoelétricas são mais caras e funcionam com base na queima de combustíveis fósseis. O resultado recai sobre o consumidor brasileiro, que paga uma taxa mais cara de energia. Soma-se a isso o aumento da poluição, como já disse. A principal fonte de energia na matriz elétrica brasileira é a força das águas, utilizada nas hidrelétricas, correspondendo ao suprimento de quase 62% da produção de energia do país. Nós temos aqui uma figura que mostra a contribuição das diversas fontes de energia na geração de energia elétrica do país. E dá para observar, dá para perceber que a geração por hidrelétricas, que é onde aparece aqui hidráulica, corresponde a quase 62% da geração de energia elétrica do país. Aqui nós temos as outras fontes de energia, como é o caso, por exemplo, do bagaço de cana, que colabora com 4,7%, a eólica com 11,8%, a solar com 4,4%, gás natural, aí já com o uso das termoelétricas a gás, 6,1%, a utilização do óleo diesel, que também são térmicas a diesel, 0,9%, as usinas nucleares contribuem com 2,1%, tem aqui também o uso da lixívia ou licor negro, 2,5%, outras renováveis, 0,8%, e também temos a importação líquida de outros países da América do Sul. O Brasil importa 1,9% da energia necessária no país. E também o uso do carvão, com 1,2%. Então aqui nós temos esse gráfico que mostra quais são as fontes geradoras de energia elétrica no país. E dá para perceber o papel relevante das usinas hidrelétricas, com 62% do total. Nós temos
uma outra figura. Esse gráfico anterior que nós mostramos diz respeito à matriz elétrica brasileira referente a 2022. Referente ao ano de 2022. Agora, nós temos aqui, tomando por base a matriz elétrica de 2023, algumas informações relevantes que mostram, por exemplo, a contribuição em 2023, qual foi a contribuição de cada uma das fontes de energia. Por exemplo, a hídrica correspondeu a 50%. Você vê que houve uma redução de 62% em 2022 para 49,9% em 2023. Houve uma redução da contribuição da geração das hidrelétricas na produção de energia em 2023. Já como consequência dessa seca que eu falei, né? Segundo, a solar fotovoltaica contribuiu com 15,8%. Houve uma participação significativa da solar fotovoltaica com 15,8%. A eólica com 12,2%. Gás natural com 8%. A biomassa e biogás com 7,7%. Petróleo e outros fósseis, 3,9%. Carvão mineral com 1,6%. Nuclear, 0,9%. E a importação de energia de outros países da América do Sul, 3,7%. Então, essa matriz elétrica de 2023 mostra, aqui nós temos a hidráulica com 49,9%, aqui temos a solar, temos a eólica e as outras contribuições. Isso é referente à matriz elétrica de 2023. Então, essa é a situação em 2023 e a situação tende a se agravar, porque a tendência é de que vai ser cada vez menor a produção de energia de fontes hidráulicas, das hidrelétricas. Então, isso significa dizer que, para lidar com esse problema, o governo federal vai acionar as termoelétricas a gás e, com isso, aumentar o custo da energia e também contribuir para o aumento dos gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera. A análise dessa última figura que eu lhes mostrei permite constatar que as fontes de energia utilizadas no Brasil são hídrica, solar, eólica, gás natural, biomassa e biogás, petróleo e outros combustíveis fósseis, carvão mineral, nuclear e importações de outros países da América do Sul, isso pela ordem. Em 2023, as fontes de energia solar e eólica contribuíram com 28%, observe bem para isso, enquanto foi 49,9% de hidrelétricas, 28% foi a produção de energia baseadas em fontes solar e eólica, contribuindo com 28% da produção total de energia. Essa produção de energia solar e eólica só foi superada pela fonte hídrica de energia, que correspondeu, como já lhes disse, a 49,9% do total da eletricidade produzida no Brasil. Além de contribuírem para o combate à mudança climática global por serem fontes de energia limpa. Diante das ameaças de desabastecimento de energia elétrica e de aumento das tarifas de energia elétrica com uso excessivo de termoelétricas poluidoras, que utilizam combustíveis fósseis, o governo federal precisa traçar, essa é a recomendação que eu faço, o governo federal precisa traçar com urgência estratégia de curto, médio e longo prazo para evitar o uso dessas usinas termoelétricas de custo de operação mais elevadas e evitar o aumento das tarifas de energia elétrica com a manutenção da política atual. A estratégia mais racional, na minha modesta opinião, e de resposta mais imediata, seria a expansão da produção de energia solar, energia eólica e o aproveitamento do potencial inventariado disponível das usinas hidrelétricas, que é relativamente pequeno, são 52 gigawatts de potência, em que neste montante estão incluídos também os projetos hidrelétricos menores de 30 megawatts, que são as pequenas centrais hidrelétricas, que se encontravam com estudos de inventário concluídos e aprovados
pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Além disso, deveria utilizar o hidrogênio verde na produção de energia elétrica. Então, repetindo, a estratégia de curto, médio e longo prazo do governo federal deveria ser o de evitar o uso das termoelétricas de custo de operação mais elevados. E a estratégia mais racional de resposta imediata seria a expansão da produção de energia solar, energia eólica e o aproveitamento de todo o potencial inventariado disponível de usinas hidrelétricas existentes no país. Além disso, utilizar o hidrogênio verde na produção de energia elétrica. Segundo o Plano Nacional de Energia 2050, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, o Brasil, por sua localização geográfica, recebe elevados índices de incidência da radiação solar, que permite desenvolver projetos solares viáveis em diferentes regiões. O Plano Nacional de Energia 2050 prevê que a fonte solar fotovoltaica poderá atingir entre 27 a 90 gigawatts em termos de capacidade instalada. Por exemplo, em termos de capacidade instalada, a solar fotovoltaica atualmente corresponde a 34 gigawatts. Quer dizer, significa que você poderá acrescentar aos 34 gigawatts de potência de energia solar de 27 a 90 gigawatts de potência, que seria uma capacidade excelente do ponto de vista da geração de energia elétrica. E isso em termos de capacidade instalada. E do ponto de vista da energia eólica, poderá atingir de 110 a 195 gigawatts em termos de capacidade instalada. Por exemplo, atualmente nós temos de eólica 26 gigawatts de potência. Nós poderemos acrescentar aos 26 mais de 50 a 85 gigawatts média, de 110 a 195 gigawatts em termos de capacidade instalada. Isso até 2050. Mas eu diria o seguinte, isso daí foi planejado até para realizar até 2050. Por exemplo, desse planejamento do Ministério para 2050, do Ministério de Minas e Energia, a questão da seca não estava sendo devidamente contemplada. Então, na minha opinião, nós deveríamos antecipar os investimentos na geração de energia elétrica, fazendo com que aquilo que estaria projetado para 2050 seja antecipado para os próximos anos, para evitar exatamente essa possibilidade de apagão do sistema elétrico brasileiro. Esta expansão da capacidade instalada em energia solar e eólica, que nós estamos abordando, que prevista no Plano Nacional de Energia 2050, deveria ser antecipada, conforme já falei, para lidar com a crise de desabastecimento de água, de energia, que se prenuncia nos próximos anos. Mesmo sendo fontes de energia intermitentes, esse é um dos problemas tanto da energia solar quanto da energia eólica, de serem intermitentes, ou seja, ela não produz energia firme todo o tempo, porque, por exemplo, a incidência do sol sobre as placas, sobre os painéis fotovoltaicos, não ocorre em 100% do tempo. E, além disso, a velocidade do vento também é variável durante o dia. Então, devido a essa intermitência, mesmo sendo elas fontes intermitentes de energia, sujeitas à não incidência solar nos painéis fotovoltaicos, a ausência de ventos para acionar as turbinas eólicas, quanto mais capacidade dessas fontes de energia existir, faria com que, quando estivesse em operação, proporcionaria economia de água dos reservatórios. Seria a forma de evitar, por exemplo, o acionamento das turbinas hidráulicas nas usinas hidrelétricas, na medida que você dispõe de fontes de energia solar e de energia eólica, que evitaria esse acionamento dessas turbinas hidráulicas. Enquanto essas usinas eólicas e solar estão operando, essas turbinas hidráulicas ficariam
paradas. E, consequentemente, a água existente no reservatório não seria, digamos assim, utilizada na operação dessas turbinas. É preciso também adotar a política de utilização do hidrogênio verde na produção de eletricidade. É importante ressaltar que o hidrogênio verde poderia produzir energia firme e, desta forma, evitar o uso de termoelétrica a gás natural, poluidoras e de custo elevado de operação. Então, uma alternativa à termoelétrica poderia ser a utilização do hidrogênio verde como o combustível para acionar essas termoelétricas. Como medida de precaução para a hipótese das usinas solar e eólica e hidrogênio verde não suprirem necessidades, e isso pode acontecer porque pode ser que a implantação dessas usinas não seja efetivada em tempo para evitar o colapso do sistema elétrico. Como medida de precaução para a hipótese dessas usinas não suprirem necessidades, o governo federal deveria implantar, em última instância, usinas nucleares, apesar de implicarem riscos. Então é importante também que haja no programa do Ministério de Minas e Energia a possibilidade de utilização de usinas, a implantação de usinas nucleares, de novas usinas nucleares, apesar de implicarem riscos. O Plano Nacional de Energia informa que o Brasil tem 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, em operação, e uma em construção, que é Angra 3, com previsão de início de operação comercial em janeiro de 2026, ou seja, daqui a 2 anos. O Plano Nacional de Energia 2050 analisou os efeitos no perfil da matriz elétrica de uma entrada mais significativa de usinas termonucleares, com a realização de simulações com a entrada de 8 gigawatts e 10 gigawatts no horizonte do Plano Nacional de Energia 2050. É preciso considerar também a adoção de estratégias, além dessas que nós estamos sugerindo, a adoção de estratégias voltadas para a economia de energia, com a implementação de medidas de incentivo à eficiência energética na indústria, no transporte e nas edificações residenciais e comerciais nas cidades e na zona rural. É necessário conscientizar a população da necessidade de economizar energia. O governo precisa agir o quanto antes com a adoção dessa política. Bem, quais são as conclusões que nós podemos extrair de tudo que acabamos de expor? Que, para fazer frente à ameaça de redução da disponibilidade de água, devido às secas persistentes provocadas pela mudança climática global, o governo no Brasil, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, deveria adotar estratégias para superar a degradação da água existente, com investimentos maciços em saneamento básico, para eliminar os problemas de desperdício, da má qualidade e da poluição da água. Incentivar o reuso da água, que poderia ser usada, entre outras atividades, nas indústrias, na lavagem de áreas públicas e nas descargas sanitárias de habitações residenciais. Incorporar sistemas de aproveitamento da água da chuva para usos gerais que não o consumo humano nas novas construções, casas, prédios, complexos industriais, e desenvolver campanhas de conscientização da população brasileira para utilizar racionalmente a água para evitar seu desperdício. Então essas são, em síntese, as medidas que deveriam ser adotadas para fazer frente à redução da disponibilidade de água devido às secas persistentes provocadas pela mudança climática global. Agora, com relação à ameaça de desabastecimento de energia elétrica, o que é que nós recomendamos? Quer dizer, diante da ameaça de desabastecimento de energia elétrica e de aumento das tarifas de energia elétrica com uso excessivo de termoelétricas poluidores que utilizam combustíveis fósseis, o governo federal, a nossa recomendação é que o governo federal precisa traçar com urgência estratégias de curto, médio e longo prazo
para evitar o uso dessas usinas termoelétricas de custo de operação mais elevados e evitar o aumento das tarifas de energia elétrica com a manutenção da política atual. A estratégia mais racional e de resposta mais imediata seria a expansão da produção de energia solar, eólica e o aproveitamento do potencial inventariado disponível das usinas hidrelétricas, que é relativamente pequeno, 52 gigawatts, em que neste montante são incluídos também os projetos hidrelétricos menores de 30 megawatts, que são as PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas, que se encontravam com estudos de inventário concluídos e aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Como medida de precaução para a hipótese das usinas solar e eólica e o hidrogênio verde não suprirem as necessidades, o governo federal deveria implantar, em última instância, usinas nucleares, apesar de implicarem riscos. É preciso considerar também a adoção de estratégias voltadas para a economia de energia, com a implementação de medidas de incentivo à eficiência energética na indústria, no transporte e nas edificações residenciais e comerciais nas cidades e na zona rural. Estas são medidas preventivas, meus amigos, que nós estamos sugerindo, de precaução, para que o desabastecimento de água e de energia não afete a vida da população brasileira e das atividades produtivas no Brasil. É preferível e mais racional não esperar que essa crise anunciada aconteça para agir depois de sua ocorrência, que geralmente é a prática de todos os governos ao longo da nossa história, de só agir depois que o problema acontece. Os Ministérios do Desenvolvimento Regional e de Minas e Energia precisam adotar urgentemente, respectivamente, estratégias para evitar o desabastecimento de água e de energia elétrica no Brasil, ou seja, a falta d'água e o apagão no sistema elétrico brasileiro. Essas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer, mas antes é importante observar que, para efeito da nossa apresentação, nós nos apoiamos em duas publicações importantes. Primeiro, uma publicação de Israel Medeiros, Pedro Ícaro e João Vitor Tavares. O título é um artigo que foi por eles publicado, com o título Entenda a crise hídrica que ameaça o fornecimento de energia no Brasil. Isso está disponível no site do correiobrasiliense.com.br. E também nós levamos em conta o Plano Nacional de Energia disponível, 2050, disponível, publicado pelo Ministério de Minas e Energia, cujo texto está disponível no site www.epe.gov.br. Então são essas, portanto, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer a respeito de tão relevante problema. É importante destacar que no vídeo anterior nós tratamos da questão dos incêndios que proliferaram por todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, e que nossas sugestões estão sendo colocadas em prática pelo governo federal, que nós sugerimos, naquela oportunidade, quando produzimos aquele vídeo, que o governo federal deveria constituir força-tarefa, criar uma estrutura nacional para fazer frente, não só para combater o evento climático, depois do ocorrido, mas sobretudo para prevenir, adotar medidas de prevenção. Então, as medidas que nós sugerimos, se o governo, se essa nossa sugestão contribuiu para que o governo colocasse em prática as ações que estão sendo colocadas em ação no momento atual, eu quero aplaudir a iniciativa do governo federal de implementar as medidas que nós havíamos sugerido neste vídeo. Quem não assistiu esse vídeo, sugiro assisti-lo para perceber a importância que representa a adoção daquelas medidas que nós sugerimos para evitar que eventos como o que aconteceu há pouco tempo, durante vários meses, de incêndios generalizados no nosso país, que eles se repitam.
Portanto, fica aqui meu abraço fraternal para todos.